Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão no meio da semana, mas a gente precisa de falar um assunto que é muito complicado de abordar e que geralmente a gente vê muito sendo feito, mas muito sendo mal feito também, que é a publicidade médica, né? Existe todo um conceito por trás do Código de Ética Médica sobre as propagandas, divulgação e tudo mais daqueles conteúdos. Mas eu tenho visto que certas especialidades, elas abusam muito da liberdade de orientação médica e recomendam práticas não baseadas em evidências, né? Essa coisa de medicina baseada em evidências, ela como que ela é? Ela é medicina baseada em fatos, estudos clínicos, controle de casos e principalmente evolução contínua daqueles estudos, evolução contínua daquele monitoramento dos pacientes, né? A curto, médio, longo prazo, principalmente, né? Para que aquela prática seja validada, né? E alguns médicos, eles têm feito canais no YouTube, principalmente depois da pandemia, com orientações muito incorretas. Existe uma classe de médicos que eu tenho uma birra pessoal muito grande, né, para não dizer um ranço muito grande, que são os nutrólogos. A maioria dos nutrólogos, eu sempre já falei isso no canal anteriormente, mas a maioria pede e informa coisas totalmente absurdas, né? Desde remédios para emagrecimento até proteínas reforço de proteínas que são inespecíficas para esse tipo de conduta médica, aquela famosa discussão da proteína K, por exemplo, da membrana que filtra o sangue das células do corpo para o cérebro, né? E diz que essa célula K impacta nas vacinas. A primeira coisa é que isso não tem menor sentido, né? Se a gente for pegar um Sabota da vida, um- que é um guia médico anatopatológico, a gente vai ver que isso não tem fundamento nenhum. Esse tipo de controle de membrana, ele é estudado há muito tempo, né? Então você sabe exatamente o que está acontecendo, né? Quais são os resultados, os malefícios desse tipo de coisa. O cérebro é um órgão protegido e mal protegido ao mesmo tempo, né? Se a gente for pensar. Ele é bem protegido porque a gente tem uma caixa craniana para proteger e uma série de processos de ligações nervosas que ele é impactado por ele. Então isso é muito complexo de dizer que isso funciona de jeito X ou Y, né? E esses médicos, eles até colocam alguns disclaimers em seus vídeos falando que aquilo ali não substitui, como se aquilo ali evitasse realmente o rigor de um desvio de conduta médica. E no Instagram, então, a gente escuta muita bobagem, muita promessa, né? Muita fama, muito ego dos médicos. E isso é difícil de controlar, isso é difícil. O CFM, o CRM e as e até mesmo o sindicato dos médicos, eles ainda são um pouco corporativistas e as punições por desvios de comportamento ético, elas são pequenas face ao tamanho da coisa que está acontecendo no meio dessa pandemia. Basta ver que a gente tem o ministro Queiroga e a gente tem notas do CFM defendendo esse tipo de política, né? O que eu acho um absurdo. Vacina era um ponto que não precisava de ser discutido socialmente mais. Para mim é um ponto vencido. Vacina protege. Não existe nada mais científico, né, que vacina, essa coisa de vacina experimental. É, é o discurso do negacionismo sobre as coisas, né, o discurso anti-ciência das coisas. E isso faz com que a gente volte para uma idade média
né, de conhecimentos, daqui a pouco a gente está permitindo que a gente coma bosta, né? A gente está voltando para o século das trevas mesmo, né? Antes da Idade Média. Até. Então isso é muito perigoso, principalmente com discursos de ódio, relativação, práticas incorretas, condutas, sugestões de condutas, né? Lives apresentando falsos estudos que com um viés de confirmação muito alto, né? E até mesmo sem uma boa metodologia científica e propagada aos quatro cantos que aquilo ali é um estudo sério. Né? Isso é muito perigoso. E o ego dos médicos, ele é uma coisa descontrolável nesse ambiente de web. A gente vê médicos muito bons fazendo muita merda e a gente vê muitos médicos ruins fazendo mais merda ainda. Né? Não adianta você ter popularidade, nome, fama, se a sua prática de conduta médica ela não é condizente com aquilo que você realmente acredita, né? Que você realmente estudou para aquilo, que você simplesmente está indo para atender uma demanda em um nicho de mercado que é extremamente mal informado, que é extremamente mal assistido. Eu estava conversando outro dia com um médico pelo Twitter e a questão da vitamina D, por exemplo. O desfecho clínico, o melhor desfecho para o paciente, ele não está simplesmente naquela conduta de usar e abusar. Isso é um paciente nefropata, por exemplo, você pode abreviar o tempo de funcionamento renal dele, né? Deixar a função renal dele extremamente comprometida. E como a gente não tem o hábito de acompanhar o sistema urinário, aqui no Brasil a gente tem muita vergonha sobre falar sobre isso, então a gente tem um número de nefropatas muito grande. Basta ver, né, as clínicas de hemodiálise cada vez mais lotadas e cada vez mais demandando construção e esforços no estado, em todos os estados, na verdade. Né? Então isso é um problema muito sério, um problema que precisa de ser combatido, né? Um problema que precisa de ser melhor empregado e o pessoal usa uns estudos clínicos mal feitos, uma coisa. E eu que não sou da área médica diretamente, né, eu questiono todos esses estudos. Eu falo assim, pô, beleza, vamos buscar esse autor aqui. O que ele já produziu de conteúdo no passado? O que ele está falando agora? Tem sentido? Né? Tem coisas que realmente não tem o menor sentido. Tem um cara que fez um vídeo de sommelier de água, né? Água alcalina, água de neve. Aí o cara julga as melhores terapêuticas. Ou então um charlatão muito conhecido que está há muito tempo desinformando, fala que o ovo é essencial. Gente, cada um tem uma realidade diferente. Como é que você pode induzir um comportamento de risco num paciente dessa forma? Né? Como você pode dizer para o paciente que aquela conduta dele, né, é a mais assertiva? E isso acaba gerando dentro dos- das comunidades, né, as pessoas mais reativas, elas desacreditam a medicina exatamente nesse ponto, pela falta de clareza na conduta do tratamento. E eu acho que isso também impacta até mesmo no plano de tratamento do paciente, porque você não consegue fazer um plano de tratamento adequado para manejar aquele paciente de uma maneira correta. Simplesmente não existe. Né? A gente precisa de mudar esse cenário, mas é muito ego, é muita falta de informação para capturar o paciente. Né? Defender a cloroquina igual a Nisi Yamaguchi defendeu é absurdo, né? É uma coisa surreal de uma médica que era famosa defender publicamente isso e comprometer totalmente e falar que ela está sendo linchada, né? Que ela está sendo perdendo seus pacientes. Ela é um oncologista, né? O que um oncologista sabe especificamente sobre questões virais ou biológicas?
Um biólogo, por exemplo, especializado em vírus, ele tem muito mais propriedade para falar sobre aquele tipo de vírus do que um médico às vezes, né? Um médico com uma formação normal. Não adianta você ter mestrado, doutorado, pós-doc, se você simplesmente rasga toda a sua base de pesquisa e faz aquilo que você acha que vai vender melhor, né? É, de coisas como atestado médico para não vacinar até certidões de vacina inválidas. É isso que o mercado demanda dos negacionistas, e é isso que eles fazem como um propósito de vida, né, para ganhar mais. E foda-se o desfecho clínico do paciente, foda-se a vida daquela pessoa. Eu tenho um ranço muito grande com esse tipo de profissional que é incapaz de entender o código de ética médica ou sequer o código profissional, o código de ética profissional, né? Então isso tudo acaba gerando desinformação, desconhecimento, falta de cultura de prevenção. A gente cria uma sensação de falsas garantias e as pessoas caem, porque é aquela coisa, se está no YouTube é verdade. Questiona, questiona, baseado em que você está dizendo isso? Esse estudo ele foi controlado? Esse estudo é relevante? Eu discuto muito com médicos, principalmente para as condutas, quando eu estou bem confiante, quando eu não estou confiante sobre a conduta que ele quer conduzir para o tratamento, né? E a gente precisa de ter essa questão do questionamento. Não é o Google, não é simplesmente você ir no Google para saber sobre aquele tipo de doença que você tem. Essa doença ela pode ter N fatores associados que você desconhece, né? Então, para você estudar, por exemplo, sua doença, você tem que ler bastante de fontes confiáveis, de sites que realmente tenham relevância, de editoras que tenham relevância, assinar uma Nature, uma Journal Medical, New England Journal of Medicine. Essas publicações elas são caras, né? E a gente tem que confiar uma boa pesquisa antes de fazer qualquer discussão sobre tratamento. Não adianta simplesmente você pesquisar no Google ou perguntar para um amigo seu sobre aquilo que você acha que tem que ser o seu plano de cuidado. O plano de cuidado ele tem que ser discutido com você, sim. Você tem que estar confortável com o plano de cuidado. Mas ele precisa de ter uma tecnicidade, ele precisa ser um plano técnico, né? Para que proponha um resultado, o desfecho clínico esperado, você tem que fazer uma discussão bem séria sobre isso. E é um absurdo, né, essa questão dos médicos. Formação médica, ela é muitas vezes voltada para decoreba, principalmente o que eu tenho visto recentemente. Ela é muito voltada para decoreba de detalhezinhos de livros famosos de medicina, né? Os concursos de residência estão aí para provar isso. E não fazer com que o cara tenha realmente um pensamento crítico, analítico sobre a doença. Você botar um intensivo, por exemplo, você fazer uma residência em medicina intensiva, é um caso que o cara tem que entender muito bem sobre aquilo. A pessoa veio de uma cirurgia, ela veio com algum abscesso, ela está naquela situação decorrente de alguma outra doença, de algum outro diagnóstico diferencial. Então isso tudo precisa de ser muito bem analisado, precisa ser muito bem estudado. Eu acho que a gente precisa realmente repensar esses processos de validação dos médicos e tudo mais, com medicina baseada em evidência, com ciência, né? E médico não é cientista, né? Eles não têm esse papel. Ciência se faz na academia, ciência se faz através de pesquisa, e com o Brasil estão investindo exatamente nesse sentido, onde que a gente vai parar, né? A gente vai ter empresas liderando pesquisas no lugar de ser comunidade acadêmica. Não que as empresas não possam fazer pesquisas, claro, elas podem, né? Inovação depende de pesquisa para decisão clínica, mas ela não pode ser
feita distante da academia. O debate acadêmico, ele é muito importante, porque o debate acadêmico é diferente de um debate político. Ele é um debate que é baseado em cima de dados, fatos e resultados, né? Então, você não simplesmente assume uma conduta para apresentar aquele desfecho clínico de uma maneira que não possa ser repetida, que não possa ser testada, que não possa ser validada. Aquele filme Concussion, do Will Smith, ele apresenta um problema, né, dessa questão da relevância da publicação. Você publicar em qualquer revista, beleza, você publica. Tem revistas que não tem fator relevante. Mas se o estudo é bem conduzido, se o estudo realmente mostra uma tendência para aquilo, a gente tem que começar a levar a sério. A gente só não pode levar a sério estudos que são mal conduzidos. Isso a gente realmente não deve nunca levar a sério essa situação. E a gente tem que pesquisar, 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 ler, ler, ler e impedir, denunciar esses canais que fazem do ato médico um ato negacionista, né? Eu, na hora que eu vejo um absurdo desses, eu já clico lá no botão denunciar e já escrevo. Olha, esse conteúdo não tem sentido, ele não é baseado em evidências, não se sustenta na argumentação do médico, o médico não tem argumentos sólidos ou convincentes para aquilo. E eu denuncio mesmo, sem medo, porque é o que a gente precisa de fazer. A gente tem que cuidar da internet, a gente tem que denunciar mau conteúdo, sim, né? Principalmente na área de saúde, que é uma área tão sensível, tão cara para todo mundo. É, ego é sempre o fator complicante de qualquer situação. Não caiam no golpe do ego médico, dos cursos que ele faz. Analise as condutas médicas dele, né? Discuta antes de sentar com o médico aquele caso, analise as possibilidades, o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida daquele paciente, né? Discuta as possibilidades do desfecho clínico, né? Por exemplo, se você, igual eu sou doente renal crônico, né? Eu faço diálise. Então eu sempre estou acompanhando, por exemplo, o meu plano de tratamento. Meu plano de tratamento ele é bem acompanhado e bem supervisionado. Então eu consigo ter bons desfechos clínicos mesmo fazendo diálise, né? E é uma coisa muito complicada para a gente cair na mão desse monte de xarope, desse monte de médico que ganha publicidade de graça e faz publicidade na internet em cima de teorias que não se sustentam, né? Isso é muito importante a gente discutir, muito importante a pesquisa, muito importante o papel acadêmico. E esses médicos, eles nunca pegam muitos estudos para fazer essas validações. Então tenham muito cuidado, né? Discutam, estudam, né? Busquem conhecimento, como dizia o ET Bilu. A única coisa que o BT Bilu deixou de boa, além da cidade de Varginha, foi busquem conhecimento. E a gente vai em cima desses negacionistas, desses caras de desinformação. Vamos responder eles com ciência, com boa educação. E tenham todos um bom dia, um bom trabalho. Fiquem bem, cliquem no canal, inscrevam-se, dê o seu like, compartilhem. Desculpa, gente. Compartilhem e não passarão.